Então, nessa aula de hoje, a gente vai terminar esse assunto, como eu falei para vocês, esse assunto de comunicação entre processos, tá? E a gente vai terminar esse assunto conversando um pouquinho sobre dois problemas clássicos de comunicação entre processos. A gente já viu um problema clássico, que é o problema do produtor-consumidor, né? Então, toda a nossa aula, e quando a gente conversou sobre semáforos e monitores, foi baseado no problema do produtor-consumidor. E hoje a gente vai ver soluções em semáforos para outros dois problemas clássicos, que é o problema dos filósofos e o problema dos escritores e leitores de um banco de dados, tá? O ideal é que vocês já tenham assistido aquela aula anterior, onde a gente conversa sobre semáforos e monitores, que são soluções em software, né? Claro que com a ajuda do hardware, né? Sempre precisa um pouco da ajuda do hardware para garantir que algumas operações sejam de fato atômicas, mesmo que acessem a memória várias vezes, mas que elas sejam atômicas, no sentido de que o processo não perca a CPU, né? Então, essas soluções de semáforo e de monitores são as soluções que são muito usadas, né? Hoje a gente vai falar apenas sobre semáforos para resolver esses dois problemas, né? Do jantar dos filósofos e o problema dos leitores e escritores, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre semáforos, né? Semáforo é uma estrutura de dados, né, que contém um valor naquela estrutura de dados. Esse valor é um valor inteiro, que sempre é maior ou igual a zero, tá? Então, o valor associado a um semáforo, ele nunca é um valor negativo, ele sempre é um valor maior ou igual a zero. E existem duas operações que a gente pode realizar sobre esse semáforo, tá? Uma operação de up e a operação de down. A operação de up é aquela operação em que o valor, né, associado a esse semáforo é incrementado. E uma operação de down é uma operação em que o valor associado ao semáforo é decrementado, né, de uma unidade sempre. Quando o valor do semáforo é zero, vamos ver se vocês assistiram a aula agora. Se preparem aí, que vai vir pergunta. Se o valor do semáforo é zero e a gente faz um down no semáforo, o que é que acontece? Um processo vai lá e faz um down no semáforo, e o valor associado a esse semáforo é zero. O que é que acontece? Vai dormir? Vai dormir. Esse processo vai ser posto para dormir, né? Ele vai bloquear, ele não vai mais conseguir progredir no seu processamento. E se um processo chegar nesse mesmo semáforo e fizer um up, né, nesse semáforo que está com valor zero, e fizer um up, o que é que vai acontecer? Vai acrementar um e vai acordar. Não, se tiver alguém dormindo, ele apenas escolhe aleatoriamente um dos processos que estão dormindo naquele semáforo e acorda, tá? Sem incrementar. Mas se não tiver nenhum processo dormindo, aí ele apenas incrementa o valor do semáforo para 1, tá certo? Aí tem os semáforos, eles são usados com dois propósitos diferentes. Um propósito é a exclusão mútua, né? A exclusão mútua é aquela situação em que a gente quer evitar que dois ou mais processos executem regiões críticas, né, que são regiões onde esses processos acessam dados que são compartilhados entre eles. Então, a gente quer evitar que dois ou mais processos acessem suas regiões críticas correspondentes ao mesmo tempo, né? Então, para realizar a exclusão mútua, o semáforo é uma estrutura muito adequada, tá? Os semáforos que realizam a exclusão mútua, eles são comumente chamados de mutex, tá? De mutual exclusion. Então, esses semáforos, eles iniciam no valor 1, tá? Que é um valor de que ninguém está na região crítica, e quando alguém entra na região crítica, tem que fazer um down nesse semáforo, e aí ele vai para zero. Quando esse semáforo vai para zero, qualquer outro processo que quiser entrar na região crítica correspondente precisa também fazer um down nesse semáforo. E aí, quando esse processo fizer um down, ele vai bloquear, porque o valor do semáforo já é zero, tá? Quando o processo que tinha acesso à região crítica terminar do seu processamento, né, ele vai fazer um up nesse semáforo e vai escolher aleatoriamente algum processo que estiver dormindo para acordar. E acorda, e o semáforo acorda aquele processo, e o semáforo continua no valor zero.
Caso nenhum processo esteja dormindo, né, aquele processo que terminou de executar a sua região crítica faz um app no semáforo e o valor do semáforo passa a ser o valor 1. Tá? Então, isso é um semáforo que é usado para exclusão mútua. Os semáforos também podem ser usados para sincronizar os processos. Então, se vocês relembram lá da nossa aula anterior, os semáforos, esse valor do semáforo, ele pode iniciar em valores maiores, né? Então, por exemplo, quando a gente falou sobre o problema do produtor-consumidor, a gente tinha 2 semáforos, que era o empty e o full, que fazia essa sincronização entre os processos para garantir que um produtor vai bloquear se o buffer estiver cheio e um consumidor vai bloquear se o buffer estiver vazio. Né? Então, esses semáforos empty e full, naquela solução que a gente viu da aula passada, só para a gente ir relembrando, assim, semáforos, né, para não entrar no assunto assim tão de repente, esses semáforos, eles são usados para sincronização entre esses processos e garantir que o comportamento desses processos vai ser adequado, né, que um produtor não vai conseguir fazer nada, né, não vai conseguir produzir e inserir um novo item no buffer se o buffer estiver cheio, ou um consumidor não vai conseguir consumir o item do buffer e se o buffer estiver vazio, e ambos vão ser colocados para dormir nessas situações, tá? E aí, fechando esse parênteses dessa revisão de semáforos, a gente vai olhar hoje para o problema do jantar dos filósofos. Tá? O problema do jantar dos filósofos é um problema clássico. Esses problemas clássicos, eles são interessantes que a gente conheça, né? Porque para que a gente tenha mesmo essa cultura, né, de computação, e esses problemas são muito usados quando alguém desenvolve uma nova técnica para sincronização de processos e para exclusão mútua. Então, se uma nova estratégia é desenvolvida, essa estratégia rapidamente ela vai ter que ser testada em vários problemas clássicos, e esses 2 problemas são alguns dos problemas clássicos que são comumente utilizados para demonstrar, né, a eficácia de novas técnicas de exclusão, de sincronização entre processos, tá? O problema é o seguinte, tem uma mesa, né, como essa aqui, e existem 5 filósofos. Esses filósofos, o algoritmo da vida deles é muito simples. Ou eles comem, ou eles pensam, tá? Então, eles passam a vida inteira alternando entre comer e pensar. Quando eles estão pensando, eles não precisam de nenhum recurso, tá? Eles vão pensar, né? Se a gente for fazer um paralelo aí com um processo de fato, né? Um processo, quando vai apenas realizar a computação, né? Usar só o processador, ele só precisa do processador para pensar. Mas, se ele precisar realizar qualquer entrada e saída, ele vai precisar de alguns recursos, que podem ser arquivos que são compartilhados, ele vai precisar de ter a posse daquele arquivo para poder escrever sozinho, por exemplo. Pode ser uma impressora, pode ser, enfim, recursos que ele vai precisar para realizar aquela tarefa. Nesse caso aqui, os recursos são garfos, tá? Então, os filósofos, né, cada um tem na sua frente um prato, que nesse caso aqui está com espaguete, e aí quando um filósofo quer comer, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que comer com 2 garfos, tá? Ele tem que pegar o garfo da direita, o garfo da esquerda e começar a comer. Quando ele terminar de comer, ele tem que liberar os garfos para ele, então, começar a pensar, né? Já que ele alterna sempre entre pensar e comer, tá? Então, o que é que acontece se todos os filósofos começarem? A gente pode pensar assim, né? Todos os filósofos, quando forem começar a comer, eles podem, por exemplo, pegar primeiro um garfo, né, o garfo da direita, e depois o garfo da esquerda. E aí, se ele conseguir os 2, ele come. Se ele não conseguir, ele libera o que ele já tinha, né? Isso é uma solução. Existem várias soluções que a gente pode pensar, né? Algumas mais simples, algumas mais complexas. Vamos ver essa solução aqui, que vocês já estão vendo que não é uma solução adequada, mas vamos ver ela mesmo assim. A ideia é que a gente precisa escrever um programa, uma solução, de forma que cada filósofo desse faça o que ele precisa fazer, mas que ele nunca trave no sentido de dormir para sempre, né? Nunca acontecer um deadlock, por exemplo.
Aí essa solução é o quê? Define qual é o número de filósofos, tá? E aqui é o algoritmo que cada filósofo vai executar, né? Ele vai pensar, depois ele vai pegar o garfo da esquerda, que ele está chamando aqui, pega o garfo I, depois ele pega o garfo I mais um, que é o garfo da direita. Esse porcento N aqui é só para garantir que quando a gente tiver no último garfo, né? Que a gente é como se fosse uma fila circular, né? Se estou no garfo 4, eu vou para o zero. Depois ele conseguiu os dois garfos, ele come. E depois devolve o garfo da esquerda e o garfo da direita, né? Então, todos vão fazer nessa mesma ordem. Pega primeiro da esquerda, depois da direita, e ao devolver, devolve da esquerda, depois da direita. Essa solução aqui, ela não é tão adequada, né? Porque como a gente estava conversando aqui, o que é que acontece? Se todos começarem a comer ao mesmo tempo. Vocês conseguem imaginar? Uma situação em que todos começam a comer ao mesmo tempo. Alguém quer participar aqui? Se todos começam a comer ao mesmo tempo, né? Então todos vão pegar os seus garfos da esquerda, né? Porque aqui ele pega primeiro o garfo da esquerda. Aí todo mundo pegou o garfo da esquerda. Mas aí, quando eles vão pegar o garfo da direita, o que vai acontecer? Deixa eu mostrar essa de pegar os garfos para vocês. Ah, tá aqui já. Sei que não tá. Quando você for pegar o garfo, tá não, esqueci de colocar, eu acho. Quando eles forem pegar o garfo da direita, né, eles vão ficar bloqueados porque o garfo da esquerda, o garfo da direita está em uso, né? E aí, se o garfo da direita está em uso, o que acontece é que eles não vão conseguir pegar o garfo, e aí eles vão ficar numa espera eterna do garfo que eles estavam querendo, do garfo da direita, né? Deixa eu ver se aqui tem um algoritmo completo. Ah, no livro só veio esse mesmo. Enfim, mas acho que dá para entender que essa solução não vai funcionar, né? Porque ele vai pegar o garfo da esquerda, aí quando ele for pegar o da direita, ele não consegue, ele vai ficar esperando o garfo da esquerda, o garfo da direita ser liberado, mas o garfo da direita só vai ser liberado quando aquele filósofo terminar de comer. E aquele filósofo também está bloqueado à espera do outro garfo da direita dele, que também está com outro filósofo. Tá? Então, isso é uma Vai situação ficar de todo mundo deadlock. bloqueado, né? Isso, vai ficar todo mundo Eternamente. bloqueado, eternamente bloqueado. Mesmo que a gente coloque, né, tem algumas situações em que a gente pode colocar, você pode mudar essa solução e dizer, se você tenta pegar o garfo da direita e está ocupado, você libera o da esquerda e dorme por um tempo aleatório, né? Isso pode até funcionar, mas eventualmente, né, dependendo, você não pode garantir por construção de que nunca vai acontecer um deadlock, porque mesmo sendo esses tempos aleatórios, pode ser pequena a probabilidade de acontecer novamente isso, mas isso pode acontecer, tá? Então, essa não é uma solução adequada, tá? E aí a gente vai ver uma solução que aparentemente é mais complexa, mas que ela é uma solução correta, tá? Que usa semáforos. Então, nessa solução que a gente vai ver agora, que é uma solução livre de deadlocks e livre de live locks. Live locks seria a situação oposta ao deadlock, tá? Que é essa situação. Eu pego o garfo da esquerda, quando eu vou pegar o da direita, todo mundo começou a comer ao mesmo tempo. Todo mundo pegou o da esquerda. Quando todo mundo foi pegar o da direita, viu que estava ocupado. Aí todo mundo liberou. Daqui a pouco, todo mundo começou de novo, ao mesmo tempo. E eles vão ficar eternamente nisso. Começa, libera, começa, libera. Começa, não consegue continuar, libera. Começa, não consegue continuar, libera. Isso é um live lock, tá? Você não está travado, né? Como você não está bloqueado, como no deadlock, à espera de algo que nunca vai acontecer. Você está processando, mas você não progride na computação, que é esse o caso, né? Porque eles estão processando, porque eles liberam o garfo. Aí daqui a pouco começa de novo, todo mundo ao mesmo tempo. Pega o garfo da esquerda, quando vai pegar o da direita está ocupado.
libera o da esquerda que tinha pego. Aí todo mundo faz isso ao mesmo tempo, né? É aquela situação de quando você encontra alguém no corredor, aí fica, um vai para um lado, o outro vai também, o outro vem para cá, vem para aqui. Ninguém está parado, mas ninguém passa, porque um vai para frente do outro o tempo todo. Então, agora a gente vai ver a solução que usa semáforos para resolver o problema dos filósofos, tá? Aqui são apenas algumas definições, né? Porque isso aqui é escrito em C, tá? E aí em C é assim que se faz. Número de filósofos. Como é que você calcula quem é o filósofo da esquerda, quem é o filósofo da direita? O I, né, o número do filósofo específico, né, qual é o vizinho? O vizinho da esquerda de I é dado por esse cálculo, o vizinho da direita de I é dado por esse cálculo, né, I vai de 1 a 5, ou de 0 a 4. E aqui foram definidas três variáveis, aqui três constantes, né, pensando é 0, com fome é 1 e comendo é 2, tá? Isso aqui é por definição aqui do algoritmo. E aí, aqui, a gente começa a usar, definir os semáforos que a gente vai usar, tá? Então, a gente vai usar 2 semáforos, um que se chama mutex, então a gente já está vendo que é um semáforo que vai ser usado para fazer a exclusão mútua para a região crítica, né? A região crítica vai ser aquela região em que eles pegam o garfo, né? Aliás, em que eles mudam o estado deles. Vamos ver já já. Ele também tem um array nessa solução que vai guardar o estado de cada filósofo. Então, o filósofo 0 vai ter um estado aqui que pode ser um desses três, ou comendo, ou com fome, ou pensando. Então, cada filósofo vai ter o seu estado, tá? Então, aqui chegou o algoritmo de um filósofo, né? O algoritmo é simplesmente é um laço eterno, né, que o filósofo pensa. O filósofo pega os garfos, tá? O filósofo I pega os 2 garfos. O I aqui é o número do filósofo, tá? Isso é importante para a gente entender esse algoritmo. E cada filósofo vai ter o seu I diferente, né? Tem um filósofo 1, 2, 3, 4, 5, ou 0, 1, 2, 3, 4. E aqui é o método para pegar os garfos, né? O filósofo I vai pegar os garfos, né? O da esquerda e o da direita. Uma vez que ele consegue sair desse método, é porque ele pegou os garfos, então ele come, né? E depois ele libera os garfos para a mesa, de forma que outros filósofos possam comer também. Então vamos ver como é esse método de pegar os garfos, tá? Esse método recebe o parâmetro, que é o número do filósofo específico, porque é com esse número que a gente consegue identificar quem é o da esquerda e o da direita, né? A primeira coisa que esse método faz é um down em mutex, porque ele quer entrar na região crítica. A região crítica aqui vai ser esse array aqui, que indica qual é o estado de cada filósofo, tá? Então, ninguém pode mexer nesse array sem fazer um down em mutex. No caso, quando ele vai pegar o garfo, então ele vai mudar o estado dele próprio para com fome, né? Ele não está comendo ainda, mas ele tem a intenção de comer, porque ele está com fome. Em seguida, ele vai testar se ele pode comer. Ele vai testar se ele pode pegar os garfos. Ele só vai conseguir pegar os garfos se ele estiver com fome, isso é garantido, né? Porque ele acabou de fazer isso. Então, se ele estiver com fome e o filósofo da esquerda não estiver comendo e o filósofo da direita não estiver comendo, né? Se o filósofo da esquerda não está comendo e o filósofo da direita não está comendo, então ele vai mudar o estado dele para comendo e vai dar um up nesse outro semáforo, que é um semáforo aqui que a gente usa um por filósofo, e esse semáforo aqui vai ser usado quando ele tentar pegar o garfo e não conseguir. Então, se ele tentar pegar um garfo e não conseguir, ele vai ficar bloqueado nesse semáforo aí, certo? A gente vai ver isso já já. Que é o caso em que ele não entrou aqui nesse if, né? Porque se ele chegar aqui nesse teste e tiver algum filósofo vizinho que já está comendo, ele não vai fazer esse up. Aí ele vai sair do teste, né? Ele não conseguiu fazer nada. Ele vai liberar o mutex e ele vai fazer um down
aqui nesse semáforo dele, do número dele, né? Porque aqui é um semáforo por filósofo, tá? E aí, quando ele faz isso aqui, ele vai ser bloqueado, porque ele não pegou os garfos, tá? Quando é que ele vai ser desbloqueado? Ele vai ser desbloqueado quando alguém aqui fizer um app. Peraí que a gente vai devolver garfos, tá? Peraí que a gente chega lá. Então, o que acontece se o filósofo passou pelo teste? Se ele passou pelo teste, nem o vizinho estava comendo, ele pegou os garfos, beleza, comeu, né? Liberou o mutex e fez um down nesse semáforo aqui, e isso aqui não vai bloquear ele, porque ele tinha feito esse app aqui. Tá? Então, quando ele fez esse app, o semáforo foi, por exemplo, para 1, e aí, quando ele faz o down, o semáforo volta para 0, mas ele não fica bloqueado, porque ele conseguiu pegar os garfos. E aí, ele tendo conseguido pegar os garfos, ele vai comer e depois liberar os garfos, tá? Quando ele vai liberar os garfos, o que é que ele faz? Primeiramente, ele tem que fazer um down no mutex para garantir que só ele vai mexer naquele array de estados. Ele vai mudar o estado dele para pensando, né? Quando ele conseguir eventualmente entrar aqui, porque se alguém tiver já na região crítica, ele vai bloquear aqui, senão ele vai passar para cá, né? Vai mudar o estado dele para pensando. E aqui o que ele vai fazer é testar, é como se fosse assim, cada um tem a educação de, ao terminar de comer, informar os seus vizinhos que terminou, porque pode ser que eles estejam esperando o garfo que você está usando, né? Então, ele vai chamar esse mesmo método aqui, só que agora, em vez de passar aí aqui, vai passar o vizinho da esquerda, tá? Então, quando ele chama teste para o vizinho da esquerda, ele vai acontecer o que é aqui. Ele vai ver se o vizinho da esquerda está com fome, e o vizinho da esquerda, desse vizinho da esquerda, se ele não estiver comendo, e aqui o right é ele próprio, né? E ele próprio também não está comendo, que a gente sabe que ele não está, porque ele está pensando. Então, ele vai mudar o estado do vizinho da esquerda para comendo e vai fazer um app nesse semáforo do vizinho da esquerda. Quer dizer, o vizinho da esquerda, ele estava dormindo aqui nesse down. E ele aqui vai ser acordado nesse down. Porque agora ele vai ter ao seu dispor os garfos da esquerda e da direita, tá? A mesma coisa, né, vai acontecer para o vizinho da direita, né? Ele vai chamar esse método, só que passando o número do filósofo da direita, né? Vai ver se o filósofo da direita está com fome e os vizinhos dele, desse filósofo da direita, não estão comendo. Então, o que ele vai fazer é passar o estado do filósofo da direita para comendo e acordar ele, né, fazendo um app nesse semáforo aqui, porque ele estava dormindo aqui, depois que ele tentou pegar os gatos. E aí, depois que ele libera esses gatos e acorda os vizinhos, né, os vizinhos que estavam dormindo, porque ele estava comendo e os vizinhos não conseguiram pegar o garfo, depois que ele faz isso, ele vai liberar o mutex para que outro filósofo possa entrar na região crítica, tá? Então, essa é a solução para o problema, né, do jantar dos filósofos usando semáforos. A gente vê que a gente tem um semáforo para a região crítica, que a gente artificialmente precisou, a região crítica, na verdade, pegar e largar os garfos, né, e a gente precisou de outros semáforos, que é esse array aqui de semáforos, para que os filósofos se bloqueiem, né, ao tentar pegar um garfo ou da esquerda ou da direita que não está ocupado, né, e a sacada dessa solução é exatamente quando o filósofo terminar de comer, ele poder testar aqui, acordar os seus vizinhos, né, caso eles estejam travados esperando o garfo que ele estava usando, tá? Não é algo assim tão trivial, mas deu para entender? Ou vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Deu para entender, sim. Pronto, joia. Então vamos continuar. O outro problema que a gente vai ver, né, para terminar esse assunto, é o problema dos leitores e escritores, tá? Esse problema dos leitores e escritores,
é um problema que modela muito bem o problema do acesso a uma base de dados compartilhada. Tá? Então, se você tem, por exemplo, mesmo pensando no banco de dados mesmo, você tem uma tabela, né, e vários processos, sei lá, vão escrever lá, vão ler, vão atualizar aquela base de dados. Então, a gente tem um problema de sincronização aqui muito importante, né, porque se vários processos tentarem atualizar o mesmo registro, por exemplo, isso pode dar uma inconsistência, né? Isso é uma condição de corrida e a gente precisa de exclusão mútua, tá? Quando a gente pensa nessa questão, né, de leitores, né, leitores são os que vão apenas recuperar dados dessa base de dados e ler os dados, e os escritores são os que vão modificar essa base de dados. Então, a gente, rapidamente, a gente percebe que é possível que existam vários leitores simultâneos, né, porque o leitor não está modificando aquela base de dados, mas quando um escritor tiver o interesse de usar aquela base de dados, que ele precisa de acesso exclusivo a ela, porque ele vai modificar aquela base de dados, e se tiver vários processos ali olhando aquela base de dados, pode causar alguma inconsistência, tá? Então, o escritor só pode escrever se ele tiver um acesso exclusivo, ou seja, se só tiver ele usando aquele dado compartilhado, e nenhum leitor estiver, e nenhum outro escritor estiver também usando aquele dado compartilhado, tá? Então, uma estratégia que pode ser pensada, né, para resolver esse problema, que é a estratégia que o livro adotou, é dar preferência aos leitores, realmente, de forma que, sempre que chegar um leitor, né, se já existir outro leitor, esse leitor vai poder usar aquela base de dados, né, porque ele vai apenas ler, tá? Se um escritor precisar usar essa base de dados, esse escritor precisa esperar até que todos os leitores, que não tenha mais nenhum leitor acessando aquela base de dados, e aí sim ele consegue o acesso exclusivo a essa base de dados. Claro que essa solução, ela depende da forma como esses leitores, né, da taxa de chegada e de tempo de uso, né, desses leitores, desses escritores, tá? Se a gente tiver muito mais escritores do que leitores, e os escritores chegam mais rápido, e os leitores são mais eventuais, então a solução que a gente vai ver aqui, ela é bastante adequada. Mas se a gente tem leitores que nunca param de chegar, a solução que a gente vai ver aqui vai deixar o escritor morrer de inanição, porque ele só vai acessar a base de dados quando não tiver mais nenhum leitor. E se sempre está chegando um novo leitor, ele nunca vai acessar. Então, assim, só para deixar claro que a solução que a gente vai ver aqui, ela é correta, né, mas para situações, né, esse problema vai ter essa nuance, né, que dependendo da taxa de chegada e de permanência dos leitores e dos escritores, o algoritmo para resolver esse problema vai precisar mudar, tá certo? Então, vamos ver aqui. Aqui é o algoritmo completo, tá? Aqui é o algoritmo do leitor e do escritor. A gente define um semáforo, um mutex, que é do tipo semáforo, e um outro semáforo que está chamando DB, que é um semáforo que controla o acesso à base de dados, tá? E aqui a gente tem uma variável que vai ser compartilhada, que ela define o número de processos que estão lendo essa base de dados, ou que querem, ou que estão querendo ler essa base de dados. Vamos ver aqui que vai ficar mais claro, tá? O que é que vai acontecer no algoritmo dos leitores, né? É um while infinito, tá? Em que a primeira coisa que faz é tentar obter acesso à região crítica, então faz logo um down no mutex, tá? Isso aqui pode bloquear de cara o leitor, caso exista alguém que já está acessando essa região crítica, mesmo que seja um outro leitor que fez um down no mutex, tá? Uma vez que o leitor consegue acesso à região crítica, né, a região crítica aqui é essa variável RC, que vai ser compartilhada, ele vai indicar que tem um leitor a mais aqui, que é ele, né, que está com essa intenção de ler, tá? Se ele chega nessa próxima linha aqui, com o valor dessa variável RC igual a 1, significa que antes, né, ele incrementou de 1. Então, se aqui ela é 1, é porque antes ela era 0, tá? Se ela antes era 0, significa que não tinha nenhum leitor antes dele chegar aqui, tá? E aí, como ele é o primeiro leitor,
ele vai precisar fazer um down nesse outro semáforo DB, que provavelmente é 1, né, porque ele é o primeiro leitor, para indicar que tem alguém acessando essa base de dados, tá? E aí, aqui ele vai tentar fazer esse down. Se já tiver um escritor, né, a gente sabe que leitores não tinham, porque RC é 0. Mas se já tivesse um escritor, ele poderia bloquear aqui, tá, esse leitor. Só depois ele seria liberado quando o escritor devolvesse, terminasse de escrever. Mas vamos supor que ele não bloqueou, ele vai liberar o mutex, porque ele já modificou o valor dessa variável compartilhada, que era o que ele queria fazer, para indicar que tem um leitor, né, a mais nessa base de dados. Ele já fez esse down aqui para indicar que agora tem alguém que tá, de fato, acessando a base de dados, tá? E aqui ele libera o mutex. Quando ele chega aqui nessa linha de código, tá tudo certo, ele já conseguiu acesso à base de dados, ele vai ler a base de dados, tá? Então, ele vai fazer o que ele precisa fazer como um leitor dessa base de dados. Quando ele termina de ler essa base de dados, ele precisa novamente atualizar essa variável que indica o número de leitores, né? Porque ele não vai mais ler, ele vai sair disso, então ele vai diminuir essa variável de 1. Tá? Quando ele diminui essa variável de 1, se ela passa a ser 0, então ele vai fazer um app nesse DB, porque em termos de leitores, não tem mais nenhum leitor acessando essa base de dados. Então, ao fazer esse app, ele vai liberar essa base de dados para algum escritor que esteja lá à espera de usar essa base de dados, tá? Então, percebam que esse RC aqui, toda vez que um leitor chega para ler, essa variável é incrementada. Essa variável é incrementada. Então, se, sei lá, a cada segundo chega um leitor, a cada segundo essa variável é incrementada, né? Se esses leitores demoram, sei lá, a cada segundo chega um, mas cada um demora 2 segundos para sair, nunca vai acabar a quantidade de leitores chegando, né? E o escritor vai ficar à espera eterna aqui para usar essa base de dados, tá? Ele vai fazer o app em DB, ele vai liberar o mutex, e depois ele vai executar a sua região não crítica aqui. O código do escritor é parecido, né? Ele primeiro ele vai executar alguma região não crítica, e depois ele vai tentar, note que aqui ele nem precisa usar o mutex, porque ele não vai incrementar esse número de leitores nunca, né? Porque o escritor só pode ter um escritor por vez, tá? Então, a exclusão mútua do escritor acaba sendo feita por esse outro semáforo, que é o DB. A primeira coisa que ele faz é um down nesse semáforo DB. Se já existia um escritor lá, esse semáforo já é 0. Ou se já existia um leitor lá na base de dados, esse semáforo já é 0, né? E aí ele vai bloquear aqui quando ele fizer esse down. Ele só vai sair desse bloqueio quando todos os leitores saírem e o último leitor entrar nesse if aqui e fizer um app nesse semáforo. Aí ele vai ser desbloqueado e ele vai poder acessar essa base de dados, escrever o que ele precisa escrever e em seguida ele libera esse semáforo novamente para os leitores que estiverem lá, ou leitores ou outros escritores que estiverem tentando usar, tá certo? Então, essa, como eu falei, né, é uma solução correta, sim, mas esse problema tem essa especificidade de que a gente precisa entender um pouco melhor como é essa chegada de leitores e escritores para ver se essa é uma solução adequada, né, porque isso pode matar o escritor de inanição caso leitores estejam chegando o tempo todo, né. Se for esse o caso, a gente precisaria seguir alguma ordem de chegada, por exemplo, se estão chegando vários leitores, né? Chega leitor, 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 aí chegou um escritor. Depois que esse escritor chegou, vão chegar outros leitores. Esses outros leitores só poderiam entrar depois que o escritor saísse, né? O que causa um problema de desempenho, né? Porque eu não consigo paralelismo máximo, né? Esses leitores que ficam esperando, eles poderiam já estar usando a base de dados e eu não estou usando porque eu quero impedir que o escritor morra de inanição. Mas aí isso pode ser correto, dependendo da situação dessa taxa de chegada de leitores e escritores, certo? Então, pessoal,
Com isso, a gente termina a nossa. Com isso, a gente termina a nossa